Olá a todos, sejam muito bem-vindos a nossa live de hoje, que pode ser também um podcast, não um videocast, porque eu vou mostrar a mão na massa o que a gente vai fazer hoje também. E assim, ó, hoje o assunto tá muito, muito legal, uma coisa que eu amo, mas não sei porque que eu tô fazendo suspense, né, porque tá escrito no título do vídeo, e vocês já sabem que a gente vai falar sobre mandalas. Pois é. A mandala, ela não é um assunto especificamente do crochê. Na verdade, o crochê se apropriou um pouquinho desse aspecto da mandala, ou seja, dá para fazer mandalas também com crochê. Mas a mandala ela é muito mais do que isso, né? A mandala ela já é estudada há muitos anos. Por quê? Principalmente porque, na minha opinião, a mandala, e é o que eu sinto ao ver uma mandala, ela traz a harmonia, o equilíbrio, não é isso? Quando a gente vê uma mandala bonita, uma mandala bem feita, a gente sente aquela sensação de equilíbrio, de paz, de tranquilidade. Pois é, isso é uma das coisas que a mandala mais me chama a atenção. E se a gente for dar uma olhada assim, no que é mandala, na verdade, a natureza ela tá cheia de criações, né, de coisas que são próprias, que nascem da terra, ou que estão sob a terra e que vivem, que são em formato de mandala. As flores, elas não são em formato de mandala, não são redondas, com repetições ao redor dela. As frutas, os gomos de uma fruta. Então, muitas coisas na natureza, elas têm esse aspecto da mandala, que às vezes a gente não consegue perceber de cara, a gente não vê. Às vezes a natureza parece um caos, um monte de cores, de formatos, mas na verdade tudo ali tem um sentido, tem um equilíbrio, não é isso? Tem um estudioso, o Jung, né, que ele é um estudioso da psiquiatria, e que ele era um estudioso de mandalas, porque ele acreditava que a mandala era um suporte para o ser humano, né, para o crescimento interno dele, para ele alcançar a sua totalidade. Então, o que quer dizer isso? O Jung, ele tinha por princípio, ele começou a fazer o estudo da mandala, por quê? Porque ele desenhava mandalas. Então, toda manhã, ele acordava e desenhava uma mandala. E para ele, aquele desenho que ele fazia era uma simbologia, uma representação do mundo interno dele, dos sentimentos que ele estava tendo naquele momento. Então, a cada dia em que ele ia desenhando a mandala, ele ia percebendo a evolução dentro dele, ele ia se conhecendo através daqueles desenhos da mandala. E aí ele começou realmente a estudar a mandala, o sentido dela na psiquiatria, todas essas questões, enfim. É um assunto muito profundo e que eu realmente não tenho todo o conhecimento, mas que eu fui procurar sobre, quando fui entender um pouquinho mais de mandalas, e eu achei muito interessante que Jung tenha realmente estudado isso, e não só estudado, ele vivenciou essa questão de produzir as mandalas, né? Porque a mandala, ela, se a gente olhar, é um círculo, né? A mandala é um círculo, e neste círculo ele não tem lado de cima ou de baixo. Ele não tem esquerda ou direita. Ele é um círculo a qual todos os lados da mandala eles são iguais, né? Se a gente olhar de qualquer lado da mandala, ela é igual. Então ela tem uma harmonia, ela tem um sentido tão amplo nisso que é realmente muito intrigante de a gente perceber. E a mandala ela é interessante porque quando a gente está observando, desenhando, pintando, fazendo uma mandala, ela faz com que a gente utilize os nossos dois lados do cérebro, né? A gente tem um lado que ele é o mais racional e o lado que ele é mais a emoção. E a gente, às vezes, nessa vida corrida de ter que trabalhar para pagar as contas, sustentar a família, e é todo dia tendo que enfrentar uma selva para poder sobreviver, a gente acaba usando o racional, só racional, só racional. E muitas vezes deixa de lado os nossos sentimentos, de tratar os nossos sentimentos, de entender os nossos sentimentos. E quando a gente está lidando com uma mandala, ela tem os dois lados.
Porque o racional dela é justamente essa questão de ela ser simétrica, né? Dela não ter esse lado de cima, lado de baixo, dela ter repetições que vão formar um desenho. E o lado sentimental da mandala é aquela questão de a gente ter a criatividade, de colocar para fora a criatividade, de fazer coisas diferentes, de fazer formatos diferentes, utilizar cores diferentes. E isso é que dá a parte emocional, a parte bonita, a parte artística da mandala. Então, o bom da mandala é que ela faz com que a gente utilize esses dois lados do cérebro e justamente encontre o equilíbrio, né? Esse equilíbrio, essa coisa tão incrível que a gente acaba deixando para trás na vida. Muitas vezes eu digo que quando as pessoas falam sobre certos medicamentos, certas questões que tomar muito remédio faz mal para a saúde, que não deve tomar, ou que deve, e eu sempre lembro que a diferença básica entre um remédio e um veneno é a dose, né? Porque muitas vezes um remédio ele vai te curar se você tomar na dose certa, no intervalo certo, no tempo certo. E esse mesmo remédio, ele pode te matar se você tomar numa dose errada. Infelizmente, quantas vezes a gente vê quantas histórias de pessoas que por desespero tentaram tirar a vida tomando uma quantidade de remédios. Aquele mesmo remédio que fazia bem para a pessoa, que era para ela se curar, se tomado em quantidade exagerada, pode matar. E é a mesma coisa na vida. Às vezes a gente não percebe que o equilíbrio na vida dessas coisas, do emocional, do racional, do equilíbrio entre trabalhar e descansar, e a gente precisa ter esse equilíbrio para que a nossa vida seja saudável. O equilíbrio entre dar valor para o nosso trabalho, para a família, para o lazer, tudo ao mesmo tempo, né? Sem um sobrepor o outro. E a mandala, ela acaba nos mostrando isso na prática. Mas, enfim, tem gente que desenha mandala, né? Muito talentoso vai lá e desenha mandala. Também não precisa ser talentoso para desenhar mandala, não, né? É só pegar um lápis, um papel, qualquer coisa e desenhar uma mandala. Tem pessoas que gostam só de pintar a mandala. Pegam já a mandala desenhada e vão ali compondo cores que combinam, que ficam harmoniosas. Enfim, tem gente que faz isso. E eu já gosto de fazer a mandala com linhas. Muito bem, a mandala com linhas de crochê, que eu adoro fazer a mandala com linhas de crochê. Mas falando assim, fazer mandala, dá a impressão que fazer uma mandala é muito difícil. Nossa, vou fazer uma mandala? Ah, não sei nem como começar. Nem me pede para fazer uma mandala, porque eu não sei nem começar. Só que se a gente pensar bem no que é uma mandala, é tão simples, gente. O que se faz muito que está super na moda hoje de crochê? Não são os americanos? Aqueles americanos redondos? Isso não é uma mandala? É uma mandala. O suplá, né? Suplá é aquele que faz para colocar o prato em cima, para delimitar o lugar da pessoa na mesa, para fazer uma mesa posta, uma mesa bonita, o redondo. É uma mandala. A gente às vezes não percebe que trabalhos simples do crochê podem ser mandalas. Por exemplo, também, uma toalha redonda, né? O crochê redondo ele é muito fácil de fazer, porque ele tem repetições e aumentos sistemáticos e que se faz muito no crochê redondo. Então, redondo para tapete, redondo para toalha de mesa, né? Para um guardanapo, tudo isso são mandalas. Inclusive, se a gente usar um pouquinho mais da nossa imaginação, ou melhor, usar um pouquinho mais do raciocínio nesse caso, o amigurumi, que é o bonequinho feito de crochê, ele é também uma mandala. Porque a lógica do amigurumi, o princípio básico do amigurumi, é justamente ele ser circular. Não é verdade? Se você já faz amigurumi, você sabe, a gente começa com o anel mágico, fecha o anel mágico e vai fazendo carreiras circulares, que inclusive não tem início nem fim. A gente tem que usar um marcador para saber onde é que começa e onde é que termina a carreira, porque o amigurumi ele é redondo, ele vai rodando. E a gente só vai aumentando e diminuindo a quantidade de pontos para dar o formato 3D do amigurumi. Se você nunca fez o amigurumi, a base do amigurumi justamente é essa, são carreiras circulares de ponto baixo
que a gente vai fazendo aumentos e diminuições sistemáticos, normalmente sempre, a maioria das vezes é múltiplos de 6, os aumentos e as diminuições, nem sempre, existem exceções, mas o base do amigurumi é isso, e são mandalas que são circulares, e aí formam círculos, formam esferas, elipses, tubos, formatos 3D, feito de crochê, mas que é feito no estilo, vamos dizer assim, mandala. E talvez por isso que seja tão bom fazer amigurumi. Já pensou nisso? Eu que faço amigurumi, gente, é muito bom fazer amigurumi. Se você nunca fez um amigurumi, tenta fazer para ver como é bom fazer um amigurumi. Ele é gostoso de trabalhar, eu acho que justamente por isso, porque ele te dá esse equilíbrio da mandala. Mas voltando agora para a parte prática do crochê, olha aqui, ó. O que a gente vai fazer hoje? O que eu vou mostrar fazer? Olha essa mandala que eu trouxe aqui. Eu peguei uma pequenininha para caber bem no vídeo, tá? Porque senão ficava difícil de enxergar. Eu deixei aqui um fiozinho a mais nela que eu não cortei, que depois eu vou fazer um mobile, tipo um filtro dos sonhos e vou amarrar. Mas basicamente, o que eu fiz aqui? Eu trabalhei um trabalho de crochê redondo, ó, que foi aumentando, tipo um guardanapo. E esse guardanapo, a única diferença é que eu coloquei ele nesse círculo, né? Nesse redondo aqui, nesse círculo redondo de madeira, que nesse caso eu tô usando é um bastidor. Olha só, esse bastidorzinho de madeira, que normalmente ele vem em duas partes, né? A gente coloca o tecido e aperta. Eu comprei assim um bastidor e eu pego uma das partes só e uma delas eu ocupo para fazer a minha mandala. Existem outros círculos assim também à venda, que não são assim bastidores de madeira, que são outras coisas, mas eu ocupo esse porque eu acho que ele é bem prático e é bem barato de comprar. Eu comprei um conjuntinho de vários tamanhos desse bastidor no Mercado Livre. Não me recordo agora quanto custou, mas com certeza não foi muito caro, para poder fazer diversos tipos de mandalas, filtro dos sonhos, enfim, né? Aqui no crochê a gente pode chamar mandala de tudo que a gente quiser. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. O básico então é o quê? Fazer um crochê circular, e nesse crochê circular a gente vai pegar e fazer e prender no bastidor. De que forma? Tem alguns segredinhos, alguns detalhezinhos que eu vou contar agora para vocês, que depois que a gente descobre fica tão fácil. Nossa, era só isso? Era só isso. Eu vou te contar o que era só isso. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe aqui alguns marcadores que eu vou utilizar. Não é obrigatório usar marcador nesse caso, mas se tiver, facilita um pouquinho a vida da gente. Deixa eu só pegar aqui um círculozinho para mostrar. Então, aqui, ó. Aqui, nesse pedacinho aqui, eu tenho exatamente o mesmo tamanho daqui. Aí você vai dizer, não, esse aqui, ó, esse aqui parece maior, não é o mesmo tamanho. Sim, é o mesmo tamanho. Primeira dica, primeiro segredo é, nunca faça um crochê muito grande. Olha só aqui, ó, que eu vou utilizar, tá vendo? Parece que ele é pequeno para o bastidor. Só que a gente tem que lembrar que a gente espicha ele aqui. A gente deixa ele bem espichadinho. E aí, se fizer muito grande, ele vai ficar folgado. Ele não fica bonito, ele não fica justinho como tem que estar aqui, ó. Bem justinho. O crochê, ele cede. O crochê, ele é um tipo de trabalho que conforme você vai puxando, ele vai cedendo. Se a gente fizesse muito grande, ele ia ficar caído. E com o tempo, ia ficar mais caído ainda, porque o crochê ele vai cedendo cada vez mais. Então, a gente sempre faz um tamanho um pouquinho menor do que o bastidor. Anota isso aí, sempre um pouquinho menor que o bastidor. E aí, ó, para que eu utilizo esses marcadorzinhos aqui, ó? Eu utilizo eles porque eu tenho em casa, eu comprei uma quantidade grande de marcador e eu gosto de usar eles para fazer os meus trabalhos, mas não há necessidade de usar especificamente marcador assim de plástico. Pode ser clips de papel, pode ser um pedacinho de fio, de retalho de fio que tenha, pode ser até aramezinho de pão, sabe? Não importa o que, o importante é que a gente vai ocupar para prender. Então aqui eu tenho 6 pontas dessas, ó. Uma, que eu vou começar a contar daqui onde tem o começo, ó. 1, 2, 3, 4,
5 e 6. 6 pontinhas dessas. E o que eu vou fazer? Vou começar por essa. Eu vou colocar aqui no bastidor. Peraí, vou colocar. Deixa eu chegar mais perto aqui. Vou colocar aqui no bastidor o coisinho de plástico, ou o aramezinho, ou o trequinho do pão, qualquer coisinha que eu tiver, um pedacinho de fio. O que eu tiver eu vou colocar aqui e vou prender a pontinha do crochê aqui, ó. Dá pra ver bem? Prendi a pontinha do crochê, vou fechar o meu marcadorzinho aqui. O marcadorzinho tá me dando um baile, mas fique tranquilo, gente, eu vou vencer dele. Eu sempre consigo vencer. Opa, feito. Fiz o primeiro. Aí, normalmente, feito esse primeiro, vou deixar aqui o fio pra cima, eu pego o do outro lado, né, esse outro aqui, e já vou prender aqui no lado de baixo. Então, da mesma forma, eu venho, passo o marcador aqui ao redor do bastidor, do círculo, né? Passo o crochê e fecho. O marcadorzinho me dá aquele bailezinho básico, mas eu fechei. Então, ó, aqui a gente já tem 2 pontas presas e vê que ele não ficou pequeno, tá? Mas isso é questão de teste, tá? A gente tem que testar o tamanho do bastidor que a gente tem e o tamanho do crochê que a gente faz. Testar no crochê não é perda de tempo, né, gente? Vocês sabem, testar no crochê é muito, muito, muito importante. A gente sempre tem que fazer e desmanchar. O fazer e desmanchar é produtivo no crochê. E aí, aqui, para chegar nesse tamanho, eu fiz e desmanchei algumas vezes para poder acertar esse aqui. Então, aqui mais um. Vamos prender aqui. Oh, meu Deus do céu. Pega aqui, junta aqui. Opa. Pegar bonitinho aqui. Prende aqui. E eu vou mostrar para vocês por que eu tô prendendo aqui esse marcador. Primeiro, para a gente saber exatamente que a gente fez do tamanho certo. Então, aqui eu vou prender ao redor para ver se ele não ficou pequeno, para ver se ele não ficou folgado. A gente prende aqui. Por isso que eu disse para vocês que pode ser com um cordãozinho, pode ser um fiozinho de linha, pode ser qualquer tipo de coisa que prenda as pontinhas aqui dentro do bastidor. Vamos lá, gente, eu vou vencer isso aqui, fique tranquilos. Prende aqui e fecha. Fechou. Tá mais 2. Pode dar a impressão que não vai ornar, né, gente? Que não vai dar certo, mas vai sim. Fique tranquilos. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. É. Deveria ficar mais fácil cada um que a gente põe, né? Mas cada vez que eu faço parece mais difícil. Vamos lá. E agora fecha aqui. Opa, fecha aqui. E agora o último coisinho, o último marcadorzinho. Vamos lá. Passa no bastidor e passa aqui. Fechamos. Olha só como é fácil de a gente perceber aqui que vai arrumando, organizando os marcadores para dar o espaço, tá? Veja que aqui eu marquei só 6 marcadores para ficar aqui. E, na verdade, aqui eu prendi, além desse daqui da ponta, eu prendi esse aqui do meio, ó. Eu peguei aqui no meio também e prendi, porque achei que só prendendo esses ia ficar um pouco vazado demais. Mas também, se achar que assim tá bonito, dá para deixar assim. Aqui, nessa questão aqui da mandala, é muito importante que a gente use a nossa criatividade. Porque aí a gente vai estar usando não só o nosso cérebro, essa parte do cérebro que é a parte do racional, né, de pensar como fazer,
Eu vou fazer tantos pontos aqui, são 6, prendo 6 coisinhos, enfim. A gente consegue fazer também a parte criativa, a parte de a gente poder inventar uma coisa diferente, né? Aqui na mandala e usando a nossa parte criativa. Por isso que não importa o desenho que a gente faz aqui. Né? Se você não... eu não sei fazer esse aqui muito vazadinho assim, gente. Sabe fazer um suplá? Pode ser o suplá. Não quer fazer assim só branco? Dá para fazer colorido. Cada carreira de uma cor, combinar cores. Aí aqui a criatividade é solta. Mas e aí? Como é que a gente vai fazer essa parte aqui ao redor, tá? Esse aqui eu optei por fazer e trouxe para vocês que a gente vai fazer crochê aqui ao redor do aro, né? Desse aro a gente vai fazer o crochê ao redor. Já fiz algumas mandalas que eu não crochetei tudo ao redor. Eu só fiz uma correntinha e essa correntinha eu fui passando por aqui e amarrando. Dá também só para amarrar as pontinhas também com a linha do crochê e deixar assim, e deixar o aro aparecendo também, se quiser. Aquela questão, gente, aí é uma questão de criatividade. Pois bem, como que a gente vai fazer então para fechar a nossa mandala como tá fechada aqui? Eu vou pegar aqui, ó, onde eu deixei o início, né? Deixa eu só dar uma organizada aqui para ficar tudo para um lado só, para a gente poder fazer o crochê. Ficou pro lado de lá, vamos passar a linha para cá. Passar a linha para cá, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou crochetar aqui pontos baixos sobre esse aro. Como se eu estivesse fazendo ponto baixo, pegando numa correntinha mesmo, né? Só que eu vou passar aqui por dentro. Ó, eu passo a agulha por aqui, puxo a linha para cima, venho, pego a linha aqui no dedo e puxo, tá? E assim eu vou fazer. Aqui é uma questão de teste também. Quantos pontos eu vou ter que fazer? A gente vai testando. Se tiver que fazer e desmanchar, a gente faz. Quando eu fiz essa mandala que eu tô mostrando pra vocês, eu comecei a fazer 10, aí entre eles 10, 10. Eu vi que ficou ruim, ficou pouquinho. Aí eu resolvi fazer 15. Então, eu vou fazer 15 pontos aqui pra ver. E se você acha melhor? Se você acha melhor, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui na câmera, que eu acho que não ficou boa. Ok, voltamos aqui a fazer. Então, assim, se você acha que quer que fique mais vazadinho, que fique aparecendo aqui o aro de madeira, também dá para fazer com ele aparecendo, tá? Eu gostei de fazer aquele bem fechadinho, que eu achei que ficou bonito. Então, eu vou fazer aqui ele bem fechadinho, por isso que eu vou fazer 15. Aqui eu já fiz 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, escapou aqui no 14. Vamos de novo. Pegamos aqui. Para não escapar. Acho que eu vou ter que desmanchar mais um, senão não vou conseguir achar aqui o buraquinho. Ó. Então, aqui a gente ficou com... Jesus. 12. Que eu desmanchei mais um, né? 12, 13. 13 pontos. 14, ops. 14.
Realmente estamos com problemas aqui entre o 13 e o 14, mas a gente já vai resolver isso aqui. Deixa eu só pegar aqui certinho. Vamos contar aqui 12 de novo. 13. E 14. E 14. E o último, 15. O último dessa etapa. Só que assim, ó, aqui os nossos pontos, ó, eles ficaram bem folgadinhos. Eu quero eles bem juntinhos para que não apareça embaixo. Então, eu vou dar uma juntadinha aqui nos pontos, tá? Vou juntar aqui eles bem juntinhos, ó, tá? Até porque eu quero prender esse aqui também, ó. Então, vou fazer 15 aqui, prendo um. 15 aqui, faço esse, 15 aqui, prendo um. Então, chegando aqui nesses primeiros 15, eu vou já prender esse aqui. Então, aqui nós temos, vou pegar no ponto do meio, tá? Ó, pego o ponto com a agulha, vou lá atrás, puxo a linha e prendo como fazendo um ponto baixo. Então, aqui, ó, aprendi este. Agora, entre esses dois aqui também, vou fazer 15 pontos. Porque eu já testei que nesse meu tamanho de bastidor e nesse meu tamanho de trabalho que eu tô fazendo, com 15 fica bom. Então, eu vou fazer sempre 15 aqui. 3, 4, 5. Sempre que eu paro para contar e escapa, né? Vamos lá. Quantos que eu fiz aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. 8. Aqui, se você não quiser, eu não quero prender com um marcador, eu não quero deixar nada preso, eu quero fazer direto o... Deixa eu puxar aqui um pouco de linha. Quero fazer direto o trabalho, porque eu já sei quanto precisa ser feito, né? Sem problema nenhum, gente. Pode fazer direto o trabalho sem ficar contando, sem ficar prendendo aqui ao redor. Eu gosto de fazer assim, principalmente se é o primeiro que eu estou fazendo, né? Porque a gente não se confunde, né? Não confunde, não. A gente acerta o tamanho antes de terminar tudo, porque senão às vezes tem que fazer, desfazer. Então, eu já faço eu prendo assim, que é para mim já ir organizando ele bem certinho e me dar a ideia de como vai ficar antes de eu precisar terminar. Porque senão eu preciso fazer tudo para ver se ficou bom, para ver se o tamanho ficou bom. Então, eu já prendo antes com esses marcadorzinhos ao redor para ver o tamanho que fica. E facilita muito a vida da gente que faz essas mandalas. Deixa eu contar aqui e ver quantos eu fiz, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Falta mais um. Vou fazer aqui mais um pontinho. E aí, chegando aqui, terminando aqui o 15, eu vou tirar esse marcador aqui, porque aí agora ele vai... Não vou mais precisar dele, que já vou prender direto ponto. Então, venho aqui e já venho aqui para prender. Pego aqui, ó, passa a agulha dentro, puxa e faz mais um. E aí, aqui, gente, é aquela questão de continuar fazendo
mais os 15 pontinhos aqui. Viram só? Como não é complicado, é só uma questão da gente saber como faz. E depois, é claro, eu vou dando aqui o meu ajuste, vou puxando mais perto, mais longe. Inclusive, ó, essa linha de correntinhas que fica, eu posso puxar elas bem para cima. Olha só como é que eu fiz nesse aqui, ó. Eu puxei elas bem para cima aqui, ó. Tá vendo? Ó? Dá para ficar aqui na borda da parte de cima, todos a parte das correntinhas para não ficar na frente daqui do coisa. Daqui do coisa não, né? Do aro. Aí não fica na frente do aro. E depois de fazer assim, a gente pode fazer uma dessa, uma maior, uma menor e depois ir montando essa nossa mandala. Dá pra colocar as peninhas, fazer filtro dos sonhos, fazer outras coisas. Então, assim, do que parece muito, muito, muito difícil de fazer uma mandala, não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil quanto parece. Às vezes a gente pensa que é muito, muito, muito difícil, mas nem é tão difícil assim. O crochê, ele pode ficar ainda mais terapêutico com o uso da mandala de crochê. Pensa só no como ele pode ser muito mais terapêutico, a gente poder colocar para fora, transformar os nossos sentimentos em um desenho, em uma coisa que a gente enxerga para poder desenvolver o nosso autoconhecimento. Então, se você gostou do vídeo de hoje, se gostou do assunto, deixa o like, te inscreve no canal se você não é inscrito e ajuda a divulgar aí essa arte maravilhosa do crochê, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Aquela pessoa que você conhece que diz que não consegue aprender a fazer crochê, manda ela assistir o vídeo e assistir os vídeos do meu canal para ela ver como é fácil a gente fazer crochê. E eu te espero no próximo vídeo, no próximo videocast da nossa videoaula de crochê. Bom crochê a todos e até mais. Obrigada.